A vida pode ser mais leve. Novamente estou eu aqui, Hugo Richard, para conversar com você sobre como tornar a nossa vida mais tranquila, mais leve, mais plena. E o que é mais interessante, sem cobrar que o externo mude. Claro que, se o externo mudar, vai ser maravilhoso, desde que a gente esteja preparado para perceber, entender e desfrutar dessa mudança. Mas as verdadeiras mudanças, assim como na natureza, também na nossa personalidade, na nossa vida, na nossa existência, essas verdadeiras mudanças, elas ocorrem de dentro para fora. Então, estou eu aqui com você justamente para a gente refletir sobre isso. Eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que eu tenho o privilégio de conversar, que para a gente voar mais alto, é necessário eliminar o peso extra, ou os pesos extras. E aí, nesse momento, você me pergunta, mas Hugo, que peso extra é esse? E o que seria voar mais alto? Primeiro, voar mais alto é viver com muito mais plenitude, com muito mais leveza, com muito mais alegria. E o peso ou os pesos extras que nós temos são as nossas mágoas, os nossos medos, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos traumas. Quantas pessoas e quantas pessoas vivem muito mais no passado do que no presente? Se lamentam por tudo que aconteceu, culpa seu pai, culpa sua mãe, culpa seus amigos, seus vizinhos, irmãos, culpa a si mesmo e leva a vida como se estivesse dirigindo o carro olhando pelo retrovisor. Essa pessoa sabe por onde passou, mas não sabe para onde está indo. Será que nesse caso não vale a pena nós transformarmos a nossa vida quando essa pessoa somos nós? Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e entendemos que a plenitude da vida está só numa parede pintada. Não está na nossa percepção e não está na nossa realidade, no nosso sentimento. Quantas vezes nós olhamos para o lado, cobramos, idealizamos, sonhamos alguma situação e às vezes a nossa vida já está assim. Quantas vezes nós desejamos ter o gramado do vizinho, sendo que o nosso gramado, em muitos casos, é muito mais verde? Temos uma ilusão de achar que a vida do outro é muito melhor do que a nossa. Que aquilo que as pessoas conversam, postam, se apresenta, às vezes é simplesmente um cenário ideal para a nossa vida. Só que na prática a gente sabe que não é assim. Eu costumo dizer que existe um momento do palco da nossa vida. E que momento do palco é esse? É o momento quando você, digamos assim, tem o prazer ou a oportunidade de celebrar uma conquista. Para ficar mais claro, imagina só que você sonha em fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos. Você trabalhou muito tempo, adiou em várias situações, por vários momentos você deu os primeiros passos, mas não conseguiu fazer aquela viagem. E aí chegou um determinado momento que, por um motivo ou por outro, você conseguiu realizar o teu sonho e foi visitar aquele lugar que você tanto queria. Você tira aquelas fotos com o tempo das redes sociais, no advento das redes sociais. Você posta essas fotos. Muitas vezes quem está de fora acha que você tem uma vida maravilhosa, mas só você sabe o que você passou para chegar naquele momento. Mas o contrário também acontece. Quantas vezes você está trabalhando no seu dia a dia, ou com dificuldade financeira, ou com doença em si mesmo, ou alguém que você ama, e você simplesmente abre as redes sociais e vê aquelas pessoas lá sorrindo, todo mundo feliz, e você se acha o patinho feio da história. Na maioria dos casos, não é. Será que, nesse instante, não vale a pena nós mudarmos a forma de ver a vida e pensar, olha, se fulano, ou quem quer que seja, está no momento de felicidade, eu estou no meu momento de desafio. E está tudo certo. Assim como existem as estações, inverno, verão, outono, primavera, existe também as transformações e fusões e momentos da nossa vida. Será que, por exemplo, você está vivendo um momento da sua vida? Que momento seria esse? Inverno? Verão? Tempestade? Calmaria? Pôr do sol? Amanhecer? Anoitecer? A natureza nos mostra
todo momento que existe uma lei universal que tudo rege, que tudo guia, que tudo transforma. E, por sinal, essa lei ou essas leis universais é o que rege tudo que há. Existe lei da causa e efeito, lei da polaridade, lei da dualidade, lei da atração magnética. Existe lei do ritmo, lei da gestação universal e, consequentemente, várias outras leis, que em outros momentos a gente pode falar sobre isso aqui. E essas leis, entender essas leis, transforma a nossa vida. Porque se você conhece basicamente a lei da gravidade. Antes que você pudesse estudar sobre as leis de Newton, por exemplo, você já conhecia de certa forma, porque você, quando começou a andar, você já começou a entender que existia aquela lei. E aí você caiu várias vezes, né? E foi caindo e levantando que nós aprendemos a andar. E foi aprendendo a andar por ter caído e levantado várias vezes que nós nos fortalecemos, inclusive a musculatura física, não apenas o emocional. Então, essas leis universais, elas são, digamos, imprescindíveis para que a gente evite sofrimento na nossa vida. Tem até um poema que eu gosto muito que diz que as leis universais são imprescindíveis para a nossa vida. O universo é pura inteligência, ordenado, incapaz de ser criado sozinho, regido por leis imutáveis e soberanas. Essas leis universais são absolutas na sua essência, interdependente da sua aplicabilidade, independente do tempo e espaço aonde atuam, independente da intenção e consciência divina presente em cada um de nós. Essas leis universais têm como finalidade manter a ordem no caos, manter o amor no ódio, a saúde na doença, a sabedoria na ignorância e a eternidade no mais provisório momento. Entender que essas leis universais regem tudo faz com que a gente entenda que nós temos que seguir o fluxo, não nadar contra a correnteza, não correr contra o tempo. E, por sinal, você deve conhecer muitas pessoas que você encontra na rua em algum outro momento. E aí, como é que tá? Ah, aí, eu tô nadando contra a maré. Tô nadando contra a correnteza. Tô correndo contra o tempo. Aí eu te faço uma pergunta. Você já conheceu alguém que venceu o tempo? Tem até uma frase que eu gosto muito que diz que o tempo é o mestre dos mestres. Só que, felizmente ou infelizmente, ele sempre acaba matando todos os seus discípulos. É claro que essa frase é super inteligente, mas ela só se aplica aqui na terceira dimensão, porque na esfera da alma, do espírito, o tempo ele perde a sua, digamos assim, validade, né? Aqui na terceira dimensão, nós temos o tempo de uma percepção. Quando a gente vai para a próxima dimensão, que é a quarta dimensão, que, por sinal, Einstein falou na sua lei da teoria da relatividade geral, que o tempo e o espaço é relativo. Olha que interessante. Mas nós temos um prazo de validade aqui nessa existência. E esse prazo de validade do nosso corpo, nós mensuramos, fragmentamos pelas horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses, ano e assim sucessivamente. Mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo inicial. Como soltar esses pesos extras para que a gente viva muito melhor? Como libertar aquelas dores, aquelas mágoas ou aquelas más águas? Como olhar para o presente, planejar o futuro e aprender com os erros do passado? Se nós começarmos a racionar ou racionalizar, ou entender ou raciocinar o nosso entendimento, aplicando de forma ordenada, criativa, consciente, nós teremos a oportunidade de transformar a nossa vida. Como Jesus falava, conheceis a verdade vos libertará. Eu sempre brinco dizendo que a informação, o conhecimento é o novo petróleo. E é. Nós temos que aplicar todo esse conhecimento. E eu também brinco com as pessoas que sempre eu tenho o privilégio de conversar, dizendo o seguinte: ainda é melhor que você esteja no meio de um tumulto, de um caos, tendo paz interior, do que o contrário. Do que você estar no meio de uma calmaria, no meio de um bosque, de uma cascata de água, num campo florido e você em guerra interna. O mundo que nós vemos é o mundo que há em nós. O que a minha boca fala, o que a nossa boca fala, é o que está dentro do nosso coração. E, por sinal, Jesus falava disso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, meus amigos, minhas amigas, amados irmãos,
Nós precisamos, devemos, precisamos, merecemos colocar para fora tudo aquilo que nos aprisiona. A maior prisão é uma mente fechada. Que a gente possa começar a olhar para dentro, desenvolver o nosso autoconhecimento, olhar para o passado para entender ou para aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, ou com os erros e com os acertos de outras pessoas, de outras situações, fatos. Começar a entender que nós precisamos libertar aquelas mágoas, aquelas raivas, aquelas angústias, procurar aplicar o perdão, que também não é fácil. Se você, por alguma situação, e quando eu converso com as pessoas, eu consigo identificar com muita tranquilidade, num bate-papo muito amigável, né? Que muitas pessoas, quem sabe você que está me ouvindo agora, tem alguma mágoa, alguma dor, algum trauma na sua infância. E esse trauma te prende como um elefante é preso por uma cordinha fininha. Mas por que ele se mantém preso naquela cordinha fininha? Porque em algum momento na infância dele, alguém prendeu ele com a corda e ele, por ser um bebê, embora já nascesse com 200 quilos, ele tentava arrebentar aquela corda e não conseguia. Só que aí ele cresceu, virou um gigante de 5 toneladas. A corda continua a mesma, mas a força dele aumentou. Mas ele continua acorrentado ou amarrado inconscientemente. Ele está limitado ou condicionado, como queira. Será que não vale a pena nós refletirmos sobre isso? Será que a vida que nós temos hoje não é o suficiente para que a gente possa ser muito feliz? Quem sabe? Eu acho que sim. Será que a vida que nós temos hoje, que muitas vezes nós reclamamos, possivelmente muitos outros irmãos sonham ter a vida que nós temos? Ter o que nós temos, fazer o que nós fazemos. Claro que eu não estou sugerindo aqui que nenhum de nós tem uma vida, digamos assim, paralisada, lenta, fria, como uma folha seca na água, à mercê dos ventos ou das circunstâncias. Não, a ideia não é essa. Você se manter firme, concentrado, com um objetivo, acordar cedo, sabendo qual o seu devir ou, como queira, o seu dever nessa sociedade, sabendo quais são os motivos que te levam à ação, ou seja, quais as suas motivações. Saber tudo isso é o combustível que nós precisamos para caminhar, para seguir a nossa vida, para seguir a nossa existência. É importante lembrar que quando você desperta essas informações dentro de você, acende uma luz, acende uma fogueira. Porque quando nós não temos esse objetivo, as doenças vêm nos visitar. Nós não temos, digamos assim, coragem para acordar, não temos uma razão de seguir em frente. Será que em muitos momentos nós nos sentimos cansados por ter a vida que nós tivemos, por ter sobrevivido aos desafios que a vida nos impôs? Só que tem uma coisa muito curiosa. Em determinadas situações, imagina só que aquela pessoa está muito cansada. Digamos que ela tenha corrido numa mata por algum motivo e ficou dias, perdida e está cansada, já perdeu todo o seu mantimento, já perdeu toda a sua energia, toda a sua força, já perdeu uma das piores coisas que nós podemos perder, que é a esperança. Mas aí, nesse momento, ele se depara com o rio e ele já não tem mais força para seguir. Mas se naquele momento, por algum motivo, ele tiver a certeza que depois daquele rio vai ter uma cidade, um abrigo, um grupo de pessoas que possa auxiliá-lo, resolver sua dor, tirá-lo daquela situação, mesmo com todo o cansaço. Se tiver uma centelha de esperança no seu coração e um motivo para seguir, se tiver alguém esperando ele vai criar essa coragem. Nós vamos criar essa coragem. Então nós temos o dever de buscar dentro de cada um de nós, através das nossas reflexões, o que me leva à frente? O que me faz seguir esse caminho? O que me funciona, ou para mim funciona, serve como sinal, como farol, que me indica o caminho a seguir? Mas,
se eu estou seguindo nesse caminho da vida, que por sinal todos nós estamos seguindo, alguns mais enérgicos, outros menos, alguns no seu momento de luminosidade, ou seja, no seu verão emocional, outros estão passando um momento de tempestade, mas está tudo certo, porque é esse o processo natural. As dores são sementes de alegria e nós precisamos dessa nuance ou dessas pontuações para que a gente possa ter o parâmetro ou os parâmetros da realidade. Por isso que existe sim e não, noite e dia, doença, saúde, posto e oposto. Existe a vida e a morte. Nesse universo dual, nós temos que entender que cada desafio que nós subimos e nós superamos, nós ganhamos força, musculatura para sair do outro lado muito mais fortalecidos. E esse é o nosso papel. Seguir em frente, acreditando que tudo vai ficar bem. E como dissemos no início aqui do nosso bate-papo, temos que entender claramente que para voar mais alto é preciso eliminar o peso extra. Para voar mais alto, é preciso eliminar o peso extra. O peso das dores, das mágoas, do perdão não dado, dos sonhos frustrados, dos objetivos não concluídos. Mas como disse o querido André Luiz, é sempre tempo de recomeçar. Que todos nós possamos recomeçar, que todos nós possamos voltar a sonhar. O sonho, o objetivo, a meta, torna a nossa vida muito mais interessante. Vamos sonhar de acordo com aquilo que te faz bem. Se você quer produzir algum trabalho voluntário, vai para uma igreja, para um centro espírita, ajuda no orfanato, ajuda numa creche, ajuda no asilo. Planta árvores em lugares que, por algum motivo, a vegetação não está muito bem. Abrace, assuma um compromisso com você mesmo. Desenvolva um trabalho social para gerar emprego ou busque emprego e faça um trabalho incrível onde você estiver. Todos nós fazemos parte de uma engrenagem gigantesca e cada ação gera um pequeno, grande e importante passo numa incrível engrenagem. E aí eu pergunto, qual a sua colaboração? Fica aqui a minha pergunta para você, para a nossa reflexão, para os nossos estudos em conjunto, obviamente. E caminho aqui para o encerramento do nosso bate-papo, lembrando que para voar mais alto, para alcançar novos ares de felicidade, de plenitude, de autoconhecimento, de motivação, é preciso liberar, soltar esses pesos extras. O nosso passado não deve definir o nosso presente, muito menos condenar a um determinado futuro diferente do que a gente queira. Nós somos agentes da nossa vida, dos nossos destinos. Somos, digamos, soldados da luz, do amor, da paz. Devemos ser mensageiros da esperança, da fé. Então, eu trago aqui essas reflexões, agradeço a sua audiência e peço a você que, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, por gentileza, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Quem sabe tem uma ou algumas ou várias pessoas precisando ouvir essas observações, essas reflexões que nós trouxemos aqui para você. Te agradeço aqui pela audiência. Desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Até logo, a gente se encontra aqui nos nossos próximos encontros.